Você já parou para se perguntar se você está comparando a remuneração com o mercado da maneira correta? Você já se sentiu perdido ou perdida com todas as colunas que vêm em uma planilha de uma pesquisa salarial? Então esse vídeo é para você. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Furtado e hoje eu vou ensinar como definir a remuneração da sua empresa por meio de pesquisa salarial da forma correta. Hoje nós vamos falar sobre os principais componentes de remuneração de uma pesquisa salarial, a perspectiva dos funcionários sobre o seu próprio pacote de remuneração, o problema de você comparar componentes de remuneração de maneira isolada nas pesquisas salariais e a fórmula correta para você definir a remuneração na sua empresa. Estão curiosos? Então vem comigo! Então vamos para a primeira parte. Os principais componentes de remuneração em uma pesquisa salarial. O principal e o mais clássico deles é o salário base anualizado, que em algumas pesquisas é chamado de remuneração garantida anual, remuneração fixa, enfim, os nomes acabam variando um pouco. Mas esse componente trata-se do salário base mensal daquele funcionário, multiplicado pela quantidade de vezes que aquele salário é pago. Ou seja, para o funcionário PJ, ele pode receber às vezes 12 salários ao longo do ano. Já para um CLT, nós multiplicamos este valor por 13,33, que são os 12 salários, mais o 13º, mais 1/3 de férias. E daí já vem as remunerações variáveis, sendo a primeira delas os incentivos de curto prazo. Incentivo de curto prazo para fins de remuneração é toda remuneração variável que ela é paga dentro de um período de até 1 ano. Passou de 1 ano em remuneração, é longo prazo. Até 1 ano é incentivo de curto prazo. Então, se eu tenho uma remuneração mensal, trimestral, semestral ou até mesmo que é paga uma vez por ano, tudo isso entra como incentivo de curto prazo. Ao somar a remuneração fixa anual com os incentivos de curto prazo anualizados também, nós temos o que chamamos de total cash, ou total em dinheiro-alvo, remuneração direta anual, também acaba tendo uma variação de nome. Mas este componente que acumula o salário base e os incentivos de curto prazo, ele é um dos principais para definirmos a remuneração da nossa empresa. E na sequência, vem os incentivos de longo prazo, que é toda a remuneração que é paga num ciclo maior do que 1 ano. Geralmente, costuma ser de 3 a 5 anos esse período. O valor que vem na pesquisa, ele é sempre o valor anualizado. Então, se a sua empresa ela concede uma vez a cada 3 anos o incentivo de longo prazo, aquele valor será dividido por 3. Se a sua empresa concede todos os anos os incentivos de longo prazo, só que o pagamento é sempre 3 anos depois, aquele valor anual vai entrar integralmente para a composição da pesquisa, porque a empresa, daqui 3 anos, vai acabar pagando anualmente também. E este valor, independentemente se ele é fornecido em ações, em opções ou até mesmo em dinheiro, ele sempre vem com um valor monetário, assim como os demais componentes da pesquisa. E por fim, um dos mais importantes componentes da pesquisa é a remuneração direta total, ou remuneração total em dinheiro. Esta remuneração é a soma do salário base anual, dos incentivos de curto prazo anualizados e dos incentivos de longo prazo anualizados. Este é um dos principais componentes de remuneração para executivos, por exemplo. Daqui a pouco eu explico por quê. Mas antes, eu não posso deixar de lembrar que na remuneração variável, geralmente vem 2 perspectivas do valor. A primeira delas é o valor target, ou em português, o valor alvo. Ele nada mais nada menos é do que o valor que será pago para aquele executivo se ele atingir exatamente 100% da meta de todos os indicadores que compõem o plano de remuneração variável. É o que chamamos de política da empresa. E também temos, por outro lado, a perspectiva do valor real, do valor pago, que consiste
no último pagamento que foi feito para aquele funcionário. Para fins de definição da política salarial da sua própria empresa, a recomendação é que sempre você utilize o valor alvo, porque desta forma você garante que você vai definir a sua política de remuneração com as políticas que existem no mercado também. O valor real pago também tem lá sua utilidade, mas daqui a pouco eu vou explicar para vocês aonde ele mais se aplica. E apenas para não deixar de mencionar, ainda tem o pacote de benefícios, que é o que compõe a remuneração total da pesquisa. Mas este componente eu não gosto muito de olhar nessas pesquisas salariais quando eles são quantificados em dinheiro, porque eu não vejo na prática muito essa troca de salário por benefício, incentivo de curto prazo por benefício. Isso é muito difícil de acontecer. Geralmente os profissionais, eles comparam se uma empresa tem aquele benefício, se eu vou deixar de ter ou receber. No máximo, um vale-refeição, vale-alimentação, esse até dá para tangibilizar porque é um cartão que vale dinheiro. Mas plano de saúde, benefício de academia, assistência odontológica, esses eu confesso que eu não vi muito esse tipo de comparação, de compensação no salário. Seja uma empresa falando: eu vou dar uma assistência médica pior para os meus funcionários para dar um salário base mais agressivo, ou vice-versa. Então agora, antes de irmos para a utilização dos dados da pesquisa salarial, precisamos parar e falar um pouco do capítulo 2, como as pessoas olham para a própria remuneração. Os candidatos, geralmente, quando recebem uma proposta salarial de uma empresa, eles olham para a remuneração de forma acumulativa e anual, ou pelo menos deveriam olhar, porque este valor representa o potencial de dinheiro que tem para cair na conta corrente do funcionário, o quanto ele vai colocar no bolso. No caso dos executivos, às vezes esse horizonte de tempo ele é até maior por causa dos incentivos de longo prazo. Então, se eu estou indo para uma empresa que concede um incentivo de longo prazo a cada 3 anos, talvez eu assome todo o meu salário base, os bônus e o próprio incentivo de longo prazo nesse triênio, para comparar com o pacote que eu tenho hoje e verificar se realmente há ganhos ou perdas. E neste caso, nas cartas propostas de mercado, geralmente vem a política da empresa, que é composta pelos seus valores-alvo, os valores target. Então aí já vem também reforçando a mensagem do porquê que é importante primeiro definir o target, porque é aonde ele vai comparar. E vale lembrar que no momento de uma contratação, as empresas emitem geralmente um documento chamado de carta proposta, que ali tem a função, o local de trabalho e define um pouco do pacote de remuneração. Geralmente esse pacote de remuneração ele vem na perspectiva de política da empresa, se a empresa atingir 100% das metas em todos os indicadores. Então por isso que esta acaba sendo a perspectiva principal do funcionário, porque como ele ainda não conhece a empresa, ele não sabe se ele vai ou não atingir aquelas metas. Então ele acaba se balizando pela tendência central, que é o 100%. É claro que o ideal é o candidato perguntar para a empresa: mas quanto que foi pago desse bônus no ano passado? Ou nos últimos 3 anos? E dos incentivos de longo prazo? Para ele ter uma perspectiva. Mas mesmo assim, geralmente o cenário é de otimismo. O funcionário entra na empresa acreditando que vai atingir os resultados, a não ser que a empresa tenha um histórico muito ruim de resultados coletivos. Aí é outra história. Então é principalmente nesse cenário de remuneração que aquela perspectiva de valor pago da pesquisa salarial que ela te ajuda. A principal função dela é para você verificar se na hora do pagamento você tem sido mais atrativo ou não do que o próprio mercado. Ou seja, isso não deve ser levado em consideração porque às vezes a meta naquele ano que estava muito difícil, ou ocorreu algum fator externo que impactou muito a empresa, que talvez não ocorra no ano seguinte. Então é por isso que na hora da definição da remuneração, geralmente não olhamos para esse valor. Ele funciona mais para inspiração mesmo. E claro também que tem aqueles aspectos intangíveis, como a possibilidade de carreira, a liderança, a cultura da empresa, se tem uma marca forte para o currículo ou não, entre outros aspectos. Mas este eu vou deixar para aprofundar em um próximo vídeo. Vamos voltar agora para a parte técnica da remuneração e falar do terceiro tópico desse vídeo: o problema de comparar componente a componente
de remuneração. O grande problema de você pegar o salário base e comparar com o salário base, o incentivo de curto prazo com o incentivo de curto prazo da pesquisa e o longo prazo com o longo prazo, é que você pode talvez estar criando um Frankenstein do seu pacote de remuneração. Isso ocorre porque digamos que a sua estratégia é se comparar com a mediana daquele mercado. Se você pegar o salário base mediano, às vezes vai ser da empresa A, o ICP mediano vai ser da empresa B e o ILP mediano da empresa C. Ou seja, você vai estar somando 3 componentes de remuneração diferentes de empresas diferentes para definir a sua. Enquanto o seu funcionário, na hora de receber, ele vai receber o salário mais o curto prazo mais o longo prazo da empresa A, ou essa composição da empresa B ou da empresa C. Ou seja, aquela visão acumulada que você está sugerindo para a sua empresa, ela não existe para empresa nenhuma. Vamos dar um exemplo de como isso pode ser grave. Digamos que o salário base que você extraiu da pesquisa é de uma empresa que tem quase toda a sua remuneração baseada no salário base. E o incentivo de curto prazo, o contrário, uma empresa que é mais tímida em salário base e o incentivo de curto prazo, ela olha de uma maneira mais agressiva. Você vai estar pegando o principal componente das duas e somando elas vai dar muito maior do que as próprias empresas. Então, fazendo componente a componente, você perde a referência do posicionamento do seu pacote de remuneração total. E você pode estar se perguntando: mas Furtado, como que eu faço então para pegar esses indicadores de visão acumulada e definir o meu componente de CP e de LP? É aí que vamos para o quarto tópico desse vídeo, a forma correta de definir os componentes de remuneração na sua empresa. Primeiro passo: para salário base, esse sim, você olha apenas o componente salário base e define, porque ele é o primeiro do pacote de remuneração. Agora, para definir o seu incentivo de curto prazo, você deve pegar aquele total cash, o total em dinheiro alvo, que é o salário base mais os incentivos de curto prazo. E para definir o ILP da sua empresa, você deve pegar a remuneração direta total, que é o salário base, mais o incentivo de curto prazo, mais o incentivo de longo prazo. Então, para você definir o salário base da sua empresa, você vai, por exemplo, na mediana da pesquisa e vai definir. Aí vem o salário base da empresa A, por exemplo. Até aí, tudo ok, está correto. Agora, para definir o incentivo de curto prazo, você pega o total cash mediano da pesquisa e às vezes é da empresa F. E para calcular o seu ICP, você vai pegar este total cash e você vai subtrair aquele salário base que você extraiu, que é da empresa A no primeiro momento. Ou seja, isso garante que ao olhar de forma acumulada, o seu salário base mais incentivo de curto prazo que está sendo definido, ele vai dar o pacote salarial real de uma empresa concorrente de mercado. E a mesma coisa para o ILP. Você pega a remuneração direta total, que vai cair da empresa M, por exemplo, e daquele valor você vai subtrair o que você está definindo como salário base e incentivo de curto prazo para a sua empresa. Então essa fórmula de cálculo, ela garante que o pacote de remuneração que você está ofertando de maneira acumulada, ele existe no mercado, que vai ter alguma empresa que vai oferecer e você está posicionado exatamente aonde a sua estratégia gostaria. E é por isso, inclusive, que na sua estratégia de remuneração, você deve ter um posicionamento para o salário base, para o total cash e também para a remuneração total direta. Nunca coloque uma estratégia para o componente isolado também. Então é isso. Se você quer realmente garantir que a sua empresa esteja alinhada ao mercado, evite olhar para os componentes de remuneração de maneira isolada. Foque em estratégias que considerem o total cash e a remuneração direta total, porque esta forma é exatamente a que o seu funcionário vai comparar com outras empresas. Com essa abordagem, você evita criar pacotes desalinhados e assegura uma competitividade com o mercado, tanto na atração quanto na retenção de talentos. E lembre-se,
A forma como você define e compara a remuneração é um dos principais pilares para uma política sólida de gestão de pessoas e para conquistar os melhores profissionais. Gostou desse conteúdo? Então aproveite para curtir e compartilhar esse vídeo com outros colegas que podem se beneficiar dessas dicas. Quer saber como estruturar estratégias completas de remuneração? Então inscreva-se em nosso canal e acompanhe nossas redes sociais para ter acesso a mais conteúdos como este. E se você precisa de suporte para transformar a remuneração na sua empresa, você pode sempre contar com a Core Consultoria. Estamos prontos para ajudar a sua empresa a alcançar novos patamares de mercado. Eu agradeço a quem ficou no vídeo até o final e até a próxima. Tchau, tchau!